Bom dia, alunos! A aulinha de Matemática 3 está rolando aqui. Vamos ter a unidade 13 agora dessa nossa apostila. A apostila está passando bem rapidinho, na verdade, né? Então, bem tranquilo. A gente vai ver hoje relações métricas no triângulo. O que são essas relações métricas no triângulo? Resumindo bem para vocês, é teorema de Pitágoras, que vocês já viram um monte comigo. Vai ver também lei dos cossenos e lei dos senos, que são duas leis que você vai ter que memorizar um pouquinho, é meio duro de demonstrar elas, então você vai ter que lembrar, gravar bastante na memória como elas são, mas são bem tranquilas, não tem nada demais, não tem nada de assustador, tudo bem? Então, vou ensinar isso durante essa aula e a gente vai fazer o exercício, que eu não lembro se é o exercício 9 ou o exercício 5, quando estiver terminando. Mas, de qualquer forma, é um exercício bem tranquilo aí que a gente vai fazer. Acho que é o exercício 5, aliás. E é isso aí. Vamos para a aula, gente. Iniciando com o Teorema de Pitágoras, que vocês já estão careca de ver ele comigo, né? Já aprendemos bastante, já vimos um monte de vezes, várias aplicações, mas eu vou dar agora a definição formal, tudo bem? Essa apostila eu não sei como que foi pensada a ordem dela, na verdade, porque a gente precisou dele antes da gente aprender sobre ele, mas tudo bem. Então, Teorema de Pitágoras, colocando aqui já, vai ser um teorema que é só em triângulos retângulos. Então, vou anotar aqui. Triângulos. Opa! Põe que é um G aqui, tá bom? Então, é em triângulos retângulos. Vou colocar um ret. Isso, só vai funcionar em triângulos retângulos, tá? Vocês vão tentar aplicar ele em qualquer outro tipo de triângulo que não seja retângulo, vocês não vão saber nem selecionar os lados direito. Então, é só em triângulo retângulo, triângulos que têm necessariamente algum ângulo com 90 graus. Como que vai funcionar? Então, a gente tem aqui um triângulo de três lados, aqui é o nosso ângulo de 90 graus, o que torna esse triângulo um triângulo retângulo. Vou colocar aqui já o ângulo. Isso. E ele vai ter três lados. Então, lado A, lado B e lado C. Vocês vão ver que quando vocês colocarem certinho o triângulo, sempre tem um lado que vai ficar inclinadinho aqui. Tudo bem? Quando vocês colocarem o ângulo de 90 graus aqui na base, tudo certinho, sempre vai ter um ângulo que vai ficar, ou um ângulo não, um lado que vai ficar inclinado descendo aqui. Esse lado vai ser chamado de hipotenusa, ele necessariamente vai ser o mais longo. Vocês vão ver que não importa como vocês façam o triângulo, se vocês fizerem dessa forma, o lado que fica inclinado é o mais longo, então ele é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Esse lado B aqui é um cateto e esse lado C aqui é outro cateto. O que o Teorema de Pitágoras fala para a gente? Que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, a soma do quadrado dos catetos, tudo bem? Não é o quadrado da soma dos catetos. Mas isso não faz diferença para vocês. O que faz diferença é você saber que o lado maior ao quadrado é igual à soma dos lados menores, cada um elevado ao quadrado, tudo bem? Então, b elevado ao quadrado mais c elevado ao quadrado é igual ao a ao quadrado. Passando disso, a gente vai ter o quê? Um exemplo aqui para vocês, que então é um triângulo retângulo, o x é a nossa hipotenusa, o 12 é um dos catetos e o 5 é outro cateto. O que falava mesmo? A hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Efetuando toda essa conta, a gente vai ter que x ao quadrado é igual, efetuando a conta não, substituindo os valores, a gente tem que x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eleva esse 5 e esse 12 aqui, 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. X quadrado é igual a 25 mais 144. Somando os dois, a gente vai chegar em 169. X ao quadrado é igual a 169. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês que eu sempre fiz, faço direto com frequência, mas eu nunca mostrei certinho como que, passo a passo, que funciona. Que é a gente colocar a raiz aqui e tirar o quadrado. O que quer dizer no meio disso tudo? A gente coloca a raiz dos dois lados. Coloca a raiz aqui e raiz aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao próprio x. E aqui, raiz de 169 é igual a 13. X vai ser igual a 13. No caso lá correto seria a gente colocar que módulo de x é igual a 13, aí x poderia ser menos 13 ou mais 13. Porém, aqui a gente está definindo um lado. Não tem como um lado ser negativo, então não vai precisar de toda essa coisa com um módulo, certo? Então a gente descobre aqui, por teorema de Pitágoras, que essa hipotenusa vai medir 13.
Segundo exemplo que a gente vai ter, agora a gente já tem o valor da nossa hipotenusa e a gente quer saber o valor do cateto. Como que a gente faz? A gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, só substituir na fórmula e vai dar tudo certo, tá bom? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Já eleva o 5 e o 4 aqui para a gente já ter os números completos. X quadrado mais 16 é igual a 25. Esse 16 que está positivo desse lado esquerdo passa negativo para o lado direito. X ao quadrado é igual a 25 menos 16, ou seja, x ao quadrado é igual a 9. X ao quadrado é igual a 9, então x vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. X é igual a 3, com isso a gente conclui o nosso segundo exemplo. Vocês verem que, vocês já viram, né, durante o tempo, mas vocês verem que o Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais tranquilos que tem da gente fazer. A gente só coloca alguns valores ali e tá tudo certo. Gente, falando agora de lei dos cossenos, e ela não necessariamente vai ser mais aplicada somente em triângulos retângulos, assim como era o Teorema de Pitágoras. A lei dos cossenos e a lei dos senos pode ser em qualquer triângulo que você tiver, tudo bem? Quer dizer, desde que você tenha as informações necessárias, em qualquer triângulo que você tiver, você consegue aplicar ela. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso triângulo, que tem os lados B, que está aqui, lado A, lado C. Só que, para a lei dos cossenos, ou você vai descobrir algum ângulo, ou você vai usar algum ângulo. Ou seja, um ângulo vai ser importante. Supondo que vai ser esse ângulo aqui, esse ângulo θ, tá bom? Ele pode ou ajudar a descobrir um dos lados, ou a gente usa os lados para descobrir o ângulo θ. Mas necessariamente vai ter algum ângulo envolvido nessa história toda aí. Então, ó, o que vai falar a lei dos cossenos? Vocês percebem que, ó, deixa eu colocar aqui, marcar para vocês. Pelo menos nessa primeira parte aqui. Opa, tá muito fraquinho. Nessa primeira parte aqui, ó. Isso aqui é igualzinho o Teorema de Pitágoras. Igualzinho o Teorema de Pitágoras. Então, o lado oposto ao ângulo elevado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Isso aqui está igualzinho o Teorema de Pitágoras. Só que a gente vai ter que adicionar uma parte, que é essa que diz menos 2bc vezes cosseno de θ. Ou seja, então esse lado a aqui ao quadrado é igual a c ao quadrado mais b ao quadrado menos 2bc vezes cosseno de θ. É um pouquinho mais longo, um pouquinho mais extenso e um pouquinho pior da gente poder estar memorizando. Mas também vai ser muito útil e não é tão ruim assim quanto parece. A gente olha assim, se assusta, mas você vai ver que quando você vai fazendo os exercícios, você vai memorizando mais tranquilamente, tudo bem? Então essa aqui é a nossa lei dos cossenos. Nosso exemplo de aplicação aqui da lei dos cossenos, então, e a gente vai ter o nosso triângulo aqui, tem toda a fórmula, vocês vão ver que esse quadro, por enquanto, ele está bem limpinho, né? O quadro não, o slide. Ele está bem limpinho, está bem tranquilo da gente entender. Porém, com o tempo, ele vai começar a encher e vai começar a ser ruim da gente visualizar e entender as coisas. Então, se você não entendeu, eu coloquei uma linha, você já não entendeu essa linha, volta um pouco e entenda por que aquela linha apareceu, por que aquelas transformações foram feitas, senão você vai ter dificuldade. Mas enfim, aqui está o nosso triângulo, né? E ele pede o tamanho. Aliás, ele pede não, né? Eu quero saber o tamanho desse lado A aqui. O lado B vai ser representado pelo 10. Aliás, o 10 vai ser representado pelo lado B e o 8 vai ser representado pelo lado C. Professor, como que eu sei qual que é o B e qual que é o C? O B e o C não tem diferença nenhuma, nem na lei dos cossenos, nem na lei dos senos, nem no Teorema de Pitágoras. Então, se eu colocasse, aqui no caso, eu vou colocar 8, né? Representando o C. Mas se eu colocasse aqui 10 e aqui 8, ou aqui 8 e aqui 10, não ia ter diferença nenhuma. Então, vamos lá. Substituindo os valores, onde tem B eu coloco 10, onde tem C eu coloco 8, e aqui qual que é o nosso θ nesse caso aqui? Vai ser igual a 60 graus. Como que a gente sabe qual que é o θ? O θ sempre é o lado, o ângulo oposto ao lado que a gente está falando. Então, a gente está buscando o A aqui, então, o ângulo oposto a ele, 60 graus. Então, θ é 60 graus. Substituir os valores só, chegamos nesse resultado aqui. Nessa longa equação aqui, que eu não vou ficar lendo com vocês detalhadamente. Mas vamos resolvendo já. 10 ao quadrado vai ser igual a 100. 8 ao quadrado vai ser igual a 64. 2 vezes 10 vai ser igual a 20.
20 vezes 8 vai ser igual a 160. Então, a gente já coloca esses valores aqui. Então, a ao quadrado vai ser tudo isso aqui, ó. 100 mais 64 menos 160 cosseno de 60. Esse cosseno de 60 aqui, a gente lembra pelos valores notáveis sendo cosseno e tangente, a gente já substitui. Cosseno de 60 é igual a meio. Então, no lugar de cosseno de 60, coloca meio. Aqui a gente pode somar esse 100 e 64 e pode subtrair esse 160 junto? Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque 160 aqui está envolvido em outra multiplicação. Aliás, em uma multiplicação. Então, ele não pode ser somado nem subtraído por enquanto. Só depois que a gente resolver essa multiplicação aqui. Primeiro as multiplicações e divisões. Então, a gente tem aqui, esse é o resultado de a ao quadrado. Soma esses dois e já multiplica o 160 aqui. Então, ó, 100 mais 64, 164, menos 160 vezes meio. 160 dividido por 2, 160 meios, no caso. 160 dividido por 2 é igual a 80. Onde tem 160 dividido por 2, coloca 80. Então, chega que o resultado é a ao quadrado é igual a 160 menos 80. Aliás, 160 não, 164 menos 80. Faz essa subtração aqui, a gente tem que a ao quadrado é igual a 84. Ou seja, o nosso a vai ser igual a raiz quadrada de 84. Então, esse lado aqui vai medir raiz quadrada de 84. Com isso, a gente resolveu o nosso exemplo de lei dos cossenos. Falando agora da lei dos cossenos. Então, ó, é a mesma coisa. Não precisa ser... Aliás, eu nem lembro se eu falei para vocês na lei dos cossenos, né? Mas, enfim, não precisa ser triângulo retângulo, não necessita ter um ângulo de 90 graus necessariamente, pode ser qualquer triângulo ali dos cossenos. E ela vai ser bem mais tranquila de memorizar. Aliás, eu considero a mais fácil de todas. Mentira, a mais fácil de todas é o Teorema de Pitágoras, mas a lei dos seno também é bem tranquilo de ver. Que é o quê? A gente tem um triângulo de 3 lados, só que dessa vez a gente vai precisar de alguns ângulos para entender. Então, ó, primeiro, vou chamar esse ângulo aqui, ó, oposto ao lado A, de alfa. Esse ângulo aqui, ó, oposto ao lado B, de beta. E esse ângulo aqui, oposto ao lado C, eu vou chamar de teta. Tudo bem? Alfa, beta e teta. Vocês estão vendo até que a corzinha, ó, é para ligar mesmo os lados. O que a lei dos senos nos diz? Que então A dividido pelo seno de alfa é igual a B dividido pelo seno de beta. Que, aliás, também é igual a C dividido pelo seno de teta. E isso eu não coloquei aqui, mas supondo que esse triângulo aqui, ó, ele esteja inscrito em uma circunferência. Nossa, gente, que circunferência linda. Suponha que isso aqui é um círculo, tá bom, gente? Supondo que esse triângulo está inscrito nessa circunferência. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes o raio dessa circunferência. Tudo bem? Ou seja, vai ser igual ao diâmetro dessa nossa circunferência, tá bom? Isso aqui tudo é igual a 2 vezes o raio. Mas isso aqui da circunferência vocês não vão usar muito, é bem raro os casos que a gente usa a lei dos senos para isso. É mais importante para essa parte aqui, ó. Então, um lado dividido pelo seu seno oposto, aliás, pelo seno do lado oposto, vai ser igual ao qualquer outro lado dividido também pelo seno do lado oposto. Então, A dividido por seno de alfa é igual a B dividido por seno de beta. Certo? Vamos ver uma aplicação, por exemplo, um exemplo aqui? A gente tem esse nosso triângulo. Esse lado mede 10, esse lado mede x, o ângulo oposto ao lado que mede 10 mede 30 graus e o ângulo oposto ao lado que mede x mede 45 graus. Com isso, a gente tem o quê? X dividido pelo seno de 45 é igual a 10 dividido pelo seno de 30. Então, 10 dividido pelo seno de 30 e x dividido pelo ângulo de 45 graus. Substitui seno de 45 e seno de 30 aqui, são valores que a gente já sabe. Então, a gente tem que x dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 dividido por meio. O que a gente faz aqui? A gente tem duas frações, a gente multiplica cruzado. X vezes meio e 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Ou seja, isso implica que x vezes meio é igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Multiplica então x vezes meio, meio x, ou seja, x sobre 2. 10 vezes raiz de 2 sobre 2, 10 raiz de 2 sobre 2. A gente vai ter esse resultado aqui. Você vê que ambos os lados a gente está dividindo por 2. Está dividindo x por 2 e o 10 raiz de 2 também está sendo dividido por 2 aqui. A gente só corta os dois.
Então, com isso, a gente chega ao resultado de que x é igual a 10 raiz de 2, tudo bem? Então, aqui está uma aplicação, por exemplo, da nossa lei dos senos, tudo bem? Então, ó, a gente tinha dois ângulos aqui e tinha um lado só, e a gente consegue descobrir o outro lado com isso. Última coisa que a gente vai realizar hoje é o nosso exercício de número 5. Então, é o número 5, não o número 9, perdão. Mas, enfim, eu vou ler ele aqui pelo celular, né? Então, caso eu esteja olhando para baixo, é por isso. Vou ler ele aqui pelo celular e a gente já tem mais ou menos uma estrutura aqui de como é o exercício, mais ou menos. Mas a gente vai adicionando informações e depois a gente resolve tudo de uma vez. Então, ó, a gente tem que um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B. Topógrafo, gente, eu não sei com detalhes explicar isso para vocês, mas topografia é um ramo da engenharia civil, eu acho, que mede distância e comprimento de algumas coisas físicas, por exemplo, prédio, árvores, distância entre árvores, essas coisas assim. Eu não vou falar com detalhes porque eu não sei muito. Mas enfim, um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto C, na margem em que está, e mediu os ângulos ACB e CAB, encontrando respectivamente 45 e 75 graus. Determine AB, sabendo que AC mede 16 graus. Então aqui eu coloquei um triângulo representando então os pontos que ele deu e as distâncias que ele deu. E tem mais uma coisa que ele falou, né? Falou que esse ângulo aqui vai ser igual a 75 graus e esse aqui é igual a 45. Aqui não tem rio, não tem todas essas coisas, não vai ter nada. É uma análise bem geométrica de toda a situação. Então a gente vai ter esse triângulo com esses ângulos e esse lado aqui AC medindo 16. O que a gente pode fazer primeiro? Ele pede para a gente esse lado BA ou AB, essa distância aqui, né, entre esses dois pontos. A gente pode saber qual que é esse ângulo aqui, que vai ser muito útil para a gente. 75 mais 45 é igual a 120. Então, esse ângulo aqui ele vai ser igual a 180 menos 120, que é igual a 60. Então, aqui vai ser 60 graus esse ângulo. E agora sim a gente pode descobrir essa distância de BA, que é igual a x. A gente vai chamar de x. Como que a gente faz? A gente usa algo que a gente acabou de ver, que é a nossa lei dos senos. Por quê? Porque a gente pode falar que x dividido por seno de 45 é igual a 16 dividido por seno de 60. Que vai ficar exatamente essa igualdade aqui, ó. X dividido por seno de 45 é igual a 16 dividido por seno de 60. Substitui 45 e 60 primeiro, para a gente poder trabalhar só com os números. Então, x sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 16 sobre raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente multiplica cruzados os valores. Então, a gente vai ter esse valor aqui é igual a esse valor aqui. Então, primeiro, x vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 vezes raiz de 2 sobre 2. É nisso que a gente vai chegar. Multiplica aqui, então, essa primeira parte. Então, vai ficar x raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 raiz de 2 sobre 2. Isso. Aqui vai acabando o nosso espaço aos poucos se eu for continuar. Então, eu vou passar para o próximo slide e lá eu continuo dessa equação aqui. Ó. Então, grave essa equação aqui. Aliás, não precisa nem gravar, que vocês vão ver que no próximo slide vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Então, aqui é a nossa equação, é exatamente a mesma. O que a gente pode usar a nosso favor aqui? Esses dois lados estão sendo divididos por 2. Tudo está sendo dividido por 2. Então, a gente só anula. Tudo bem? Com isso, a gente vai chegar aqui, x raiz de 3 é igual a 16 raiz de 2. Pega esse raiz de 3 que está multiplicando x aqui, passa dividindo para o outro lado. A gente vai chegar ao resultado de que x é igual a 16 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Isso aqui dá para a gente ter usado já como resultado e falar, é isso, acabamos. Só que na matemática, assim, ó, principalmente nos vestibular, não é muito legal a gente colocar algo dividido por raiz de 3, por exemplo. Não fica massa. É melhor a gente colocar dividido por algum número inteiro, sabe? Então, o que a gente faz? Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. A gente pode fazer isso porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é igual a 1. E a gente vai conseguir deixar aqui embaixo um número inteiro. Então, a gente vai ter o quê? 16 raiz de 2 vezes raiz de 3. E aqui embaixo, a gente vai ter igual a 3.
Mas por que igual a 3? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual ao próprio 3. Então a gente chega ao resultado de que x é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, quando eles estão aqui, ó, os dois saem em raízes, a gente pode multiplicar os números de dentro da raiz. Então, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 2 vezes 3. Ou seja, raiz de 6. Então, x é igual a 16 raiz de 6 dividido por 3. Agora, não tem nada que impede aqui o nosso resultado. E, aliás, acho que essa aqui é a opção B no nosso gabarito. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje, finaliza esse exercício. E já vimos já vimos a matéria, a parte teórica que a gente vai ter dessa unidade 13, tá bom? Então, por hoje é isso. A aula que vem, então, provavelmente vai ser só exercícios. Estudem bem essa parte, estudem lei dos senos, lei dos cossenos e teorema de Pitágoras. Os três são bem importantes para o desenvolvimento. E até semana que vem, gente.